Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que nos ouvem, os que vão entrar ainda na live. Deus abençoe todos vocês que têm acompanhado nós nas redes sociais. Como de costume, nas quartas-feiras nós fazíamos nos estúdios da rádio, mas agora nós estamos fazendo aqui pelas redes sociais. Então você pode acompanhar sempre, fazer a sua participação, comentário, compartilhar. E nós vamos concluir hoje o nosso estudo que nós estamos fazendo já há alguns meses, algumas semanas, com o tema Causas do Esfriamento Espiritual. E nós vimos que tem dado bastante efeito. Muitas pessoas têm acompanhado, têm ouvido aquilo que Deus tem colocado aos nossos corações. E eu sei que Deus vai continuar falando com você através desse estudo. E nós vamos concluir hoje, mas na semana que vem, com certeza, Deus vai nos dar direção para estar dando outro ensino com outro tema, com outra importância, tão quanto essa que nós temos falado aqui, que é as causas do esfriamento espiritual. Nós fizemos a leitura de um texto para poder estar tendo como base esse estudo em Mateus, capítulo de número 24, verso 12 e 13. Importantíssimo esse assunto porque é muito atual. O esfriamento nas igrejas, ele é muito atual. E infelizmente, nós não queríamos falar sobre esse assunto, mas é o que Jesus disse que iria acontecer nos últimos tempos. Mateus capítulo 24, verso 12 e 13, que nos diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, é o que o Senhor Jesus havia falado sobre isso. E nós tínhamos falado sobre três causas, ou principais causas do esfriamento espiritual. E a primeira delas era o individual. Quem acompanhou aqui sabe que nós falamos sobre isso. E essas três classes que nós falamos, duas delas já foram ditas aqui por mim, pela Josi, que nunca se chega num desvio do dia para a noite. As pessoas não saem da igreja, não param de servir a Deus do dia para a noite, mas elas vão se esfriando aos poucos. E nós falamos aqui de vários motivos do porquê que isso acontece, mas lá no início do estudo nós dividimos em três classes. A primeira é o esfriamento individual, depois se torna um esfriamento coletivo dentro da igreja e por último na sociedade, que é o que nós vamos falar hoje. Então nós entendemos que esse tempo chegaria, Jesus disse que isso iria acontecer, e o indivíduo frio espiritualmente, ele não consegue mais ouvir a voz de Deus. E a primeira classe de pessoas atingida é essa, é no individual. Começa quando a pessoa ela já está frequentando menos a igreja, tudo isso nós já falamos aqui. Começa a orar menos, ler menos a palavra de Deus, começa a mudar o seu círculo social, já não vai mais para a igreja, prefere ir para outros lugares. E começa também a ser uma outra pessoa, diferente daquilo que ela estava acostumada a ser quando ia para a igreja. Você percebe aos poucos, irmão, uma pessoa que está deixando de ser espiritual. Ela já começa a falar coisas que ela não falava, palavrões que ela não dizia, coisas que ela não tinha costume. Ela muda o seu perfil. Infelizmente isso acontece. E nós temos que ter muito cuidado, porque isso é uma coisa que já está predita pelo nosso Senhor Jesus. Então, quando a pessoa começa a perder o temor de Deus, o resultado é que a iniquidade toma conta. E a iniquidade tomando conta, a frieza domina e não tem mais quem mude essa pessoa. Infelizmente, ela continua. Aí o final nós já sabemos que é uma frieza total. Então, o esfriamento ele começa de forma individual. Ele sempre vai começar por uma pessoa no indivíduo. As pessoas deixam de orar, de buscar a Deus, começam a frequentar menos os cultos, começam a não mais ser quem eram antes e deixar as coisas acontecerem de forma natural. Se acontecer, aconteceu.
Se alguém fizer, fez, não quer mais saber, não quer mais lutar contra o que é errado. Então, isso se torna iniquidade. O que é iniquidade? Quando eu sei que é errado, mas eu deixo acontecer, faço, participo, mesmo sabendo que Deus não se agrada. Então, até nós trouxemos o conceito do que é iniquidade, lá em Isaías 59:2, que fala que a única coisa que divide o homem de Deus é a iniquidade. E a iniquidade, então, é diferente de um pecado comum. A pessoa sabe que está fazendo errado, mas continua fazendo. Então, tem várias formas de alguém esfriar espiritualmente, mas a principal delas é a iniquidade. Quando a pessoa vai aceitando o que é errado, deixando acontecer o que antes ela não permitia. E aí o resultado nós já falamos, a frieza toma conta. Quando isso acontece individualmente, e não falta alerta do Espírito Santo, sempre ele avisa, ele diz isso está errado. Você vai no culto e Deus usa um pregador, uma pessoa, e fala que isso que você está fazendo não é certo. A palavra de Deus vai falando, mas quando a pessoa não ouve mais, entra essa frieza espiritual, aí começa a contagiar pessoas ao seu redor, dentro da igreja ou até mesmo na casa, começam a ter as mesmas características do indivíduo que está se esfriando. E se torna o que nós falamos já aqui de um esfriamento coletivo, que é quando mais de uma pessoa dentro da igreja, dentro de casa, não tem mais aquela espiritualidade que se tinha antes, aquele fervor, aquela alegria de servir ao Senhor. Então aí a segunda classe de pessoas ou de causas, primeiro o indivíduo, depois o coletivo, seria as pessoas da igreja que acabam se esfriando junto com quem está nesse esfriamento. E então o resultado disso é o que nós vamos falar isso. Quando nós temos pessoas frias individual, nós temos pessoas dentro da igreja que vão se contaminando com essa frieza, pessoas dentro da casa que vão se contaminando com essa frieza, que não tem mais desejo de orar, que não tem mais desejo de ir para a igreja. Pode perceber, irmão, que se uma pessoa começa dentro da casa a não querer mais ir para a igreja, aí o outro também começa a esfriar junto. E isso é muito perigoso. Eu tenho certeza que você que está ouvindo sabe que talvez tem pessoas na tua família que antes iam para a igreja, parou de ir, agora mais alguém, por influência dessa pessoa, também já não está indo mais, e até você está se sentindo desanimado. Não tem mais vontade de ir, eu busco sozinho, eu oro sozinho. Então, o esfriamento coletivo, infelizmente, ele acontece quando pessoas que estão frias vão fazendo com que isso se torne natural e querem te fazer acreditar que você também não precisa mais de tanta frequência nos cultos, nem de oração, nem nada disso. E a terceira coisa que acontece é que a sociedade se torna fria. Você pode ver que em lugares onde a igreja é mais ativa, mais fervorosa, países onde a igreja é mais presente, não há tanto, pelo menos não era para ter, tanta frieza como se existe. As matanças se tornam natural, o roubo, o crime, todas essas coisas acontecem de forma mais natural, onde não há presença forte da igreja, uma igreja ativa, viva. Mas quando não há presença forte da igreja, lutando contra o que é errado, quando uma igreja já está fria espiritualmente, começa a aceitar as coisas que são erradas, infelizmente, aí nós vemos então uma sociedade fria por conta da igreja que se esfriou. E é isso que nós vamos falar isso hoje. Eu quero pedir para a Josi ler para nós Mateus 5, do verso 13 ao 16, que começa a falar que Jesus está dizendo ali que se uma pessoa fria individualmente e uma igreja... Mateus 5, do verso 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora E ser pisado pelos homens. Então veja bem, irmãos, nós já vamos continuar. Mas Jesus disse, vocês são a diferença nessa terra. Vocês crentes são o que fazem o mundo não ser natural. E infelizmente, irmão, nós vemos que a igreja hoje, por causa de uma pessoa,
Olha como isso é sério. Veja bem, às vezes você está ouvindo essa pregação, está dizendo o que aconteceu com a minha igreja, era uma igreja tão firme, fervorosa. Se você analisar bem, procurar bem lá atrás, uma pessoa foi contaminando os outros, dizendo que nada era errado, dizendo que o pecado não tinha problema, adultério não era problema, roubar não era problema, que Deus perdoa, que Deus só quer o coração. Quando uma pessoa começou a implantar essa ideia dentro da igreja, uma pessoa que está fria espiritualmente, que não ouve mais Deus, o coletivo começou a aceitar essa ideia. Veja como é preocupante, irmãos. E aí nós temos então uma igreja fria que vai para a sociedade no dia a dia. É uma igreja que sai dos cultos no domingo e na segunda vai para a sociedade sem exercer diferença nenhuma. E o próprio Senhor disse no sermão do Mateus 5, que nós conhecemos muito, o Sermão da Montanha, vocês são o sal da terra. A igreja, irmão, é o que dá a diferença. A igreja que foi chamada para ser sal da terra. Em outras palavras, o que é? É o que preserva e dá sabor ainda aqui na terra, é a igreja. A igreja que ainda conserva, o sal serve para isso. Antigamente, eu conheço um pouco, talvez vocês conhecem o charque, né? Ele usava as carnes que conservava, elas eram ficadas dentro do sal, que conservava. Então o sal, ele tem essa finalidade há muitos anos de conservar, de temperar. Quem sabe você não sabe, o sal antigamente ele tinha um valor muito alto, tanto que a palavra salário vem de sal, por causa do seu valor muito agregado. Então o Senhor comparou a igreja dizendo, vocês são o sal da terra. Se nós não sermos sal, nós se tornamos alguém que presta só para quê, Josi? O final do verso 13? Para ser pisado pelos homens. fora. Então não presta para nada. Uma igreja, irmão, que não é diferença, que está fria, que aceita tudo, não serve para nada. Não sei para as pessoas dizerem, esses aí são crente? A igreja é assim? Se a igreja é assim, então o que eu vou fazer lá dentro? Então isso é muito preocupante, irmão, porque o Senhor nos chamou para ser o sal da terra. Só que se nós não somos diferentes de como o mundo é, nós vamos acabar sendo pisados pelas pessoas. Aí você vai lá depois culpar Deus. Por que as pessoas estão me humilhando? Por que as pessoas estão fazendo isso comigo? Porque você em algum momento deixou de fazer a diferença. Aleluia. Em algum momento você deixou de ser sal. Em algum momento você se esfriou tanto a ponto das pessoas não te respeitarem mais como um cristão e não fazer diferença nenhuma. Não ter sabor, porque para isso serve o sal. Dar sabor, preservar. Quando tirar a igreja da terra, quando Jesus buscar o seu povo, nós somos os únicos que ainda impede Satanás de reinar aqui nessa terra. O anticristo reinar. Nós estamos estudando Isaías lá na igreja e nós já falamos muito sobre isso, que quando a igreja for tirada da terra, irmãos, esse mundo vai estar entregue às mãos de Satanás. Então hoje a única coisa que faz diferença na terra, que ainda luta contra o pecado, que diz que adultério não é certo, coisas que nós sabemos pela palavra de Deus que não agradam ao Senhor, quem ainda tem esses princípios é a igreja. Só que se a igreja se esfria, se a igreja ela não faz essa diferença, esse sal não está tendo sabor, a única coisa que sobra para ela é ser pisada pelos homens. Meu Deus, a igreja está sendo humilhada. Agora há pouco nós vimos na internet, né, Josi? Uma igreja está passando vergonha aí a nível nacional. Por que será que isso está acontecendo? Porque isso é o resultado do que Jesus disse. Se você não é diferente do mundo, irmão, a igreja não pode ser corrupta. É o que está o texto dizendo. O sal é que preserva as pessoas de serem iguais às outras, é o que dá sabor. E se a igreja não tem esse sabor de diferença do mundo, essa frieza já tomou conta no coletivo, no geral, na sociedade, ela não vai prestar para nada. Então eu não posso afirmar isso, mas a culpa das coisas está como estamos. É uma igreja que não faz diferença nenhuma. É uma igreja que deixa as coisas acontecerem normalmente e que não luta contra o que é errado. Então nós temos líderes que já se esfriaram, nós temos pessoas que estão comandando igrejas que já não tem mais temor algum. Então, infelizmente, acaba que quando essas pessoas saem da igreja para ir para a sociedade, elas não fazem diferença nenhuma, elas não têm sabor.
Quando chega no trabalho, ninguém sabe que é crente. Então todo mundo fala palavrão, todo mundo faz o que quer. Porque aquela pessoa ali não faz diferença nenhuma. Quando você está no círculo familiar, você não tem mais sabor de cristão, aqui as pessoas vão te pisando como se fosse normal. O texto sagrado nos diz isso. Pode ler de novo, por favor, Jôs, verso 13? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta. Irmão, para mais nada presta. O crente, se não for para ser diferente do mundo na sociedade, presta para quê? Para ganhar dinheiro, para ser empresário? Não, irmão, o crente, Deus separou ele para mostrar os princípios da palavra de Deus, como ele tem que ser. E se não for para nós sermos isso, irmão, Deus tinha nos chamado para ser coaches, para nós sermos várias outras coisas, mas não cristãos. Então o que o Senhor estava dizendo, duas coisas ele disse: se você não for o sal, se você não for a diferença na sociedade, se o teu esfriamento individual ou coletivo da igreja, que tem igrejas, irmãos, que a sociedade sabe que tem muita coisa errada lá dentro, e por isso as pessoas nem vão. Vocês sabem, vocês que estão nos ouvindo sabem que há igrejas, que lá dentro tem tanta coisa errada que um povo lá fora ímpio diz: olha, o pastor dessa igreja aí, ó, está envolvido com tanta coisa. Ó, os líderes dessa igreja aí, tem um que mexe com coisa errada, outro mexe com isso, outro mexe com aquilo, outro só nega imposto, outro isso. A igreja em si, se não for para fazer diferença na sociedade, ela não presta para mais nada. Ela não presta para mais nada. Hoje os altares das igrejas estão sendo palanque de tantas outras coisas para ser falado sobre como ganhar dinheiro, como isso, como aquilo, e infelizmente não vai dar certo. Essa igreja ela não vai prestar para mais nada, porque o Senhor falou que a única coisa que vai sobrar para ela é se lançar fora e ser pisada pelos homens. Infelizmente, o que está acontecendo com muitas igrejas. Se você abrir a internet, você vai ver inúmeros escândalos. O que é isso? Como que acontece? Eu já vi muita gente perguntando: meu Deus, mas por que Deus deixou isso acontecer? Não é que Deus deixou acontecer. As pessoas foram esfriando, a liderança foi aceitando, se esfriou também. Então aquela igreja se tornou coletivamente fria. É uma igreja que não tem mais sensibilidade à voz do Espírito Santo. Então é muito perigoso. Outra coisa que Jesus disse no verso 14, José, lê para mim, por favor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo. Jesus estava dizendo que nas trevas que existem na sociedade, a gente, irmão, precisa ser luz. A igreja do Senhor precisa ser luz. Se nós chegamos em um lugar e não existe diferença nenhuma, qual que é o natural do crente, irmão? Você chega numa festa de aniversário, tá todo mundo naquela maior anarquia, chega um cristão verdadeiro, as pessoas começam a dizer: baixa o som, cuida com o palavrão, o irmão fulano chegou aqui. Isso é a luz. Ou se tem algum problema espiritual, alguém fala: ó, vai na casa de fulano, chama fulano, porque ele é diferente, ele é cristão. Então, se isso não acontece mais, irmão, se as pessoas não olham para você, não olham para nós como alguém diferente, que tem algo para oferecer diferente da sociedade, que é só trevas, você abre, a gente olha as notícias, não dá para acreditar, irmão. É todo dia, é pai que matou filho, é filho que matou não sei quem. Essa semana nós vemos alguém que matou o próprio pai para ficar com a herança antes do tempo. É as trevas que o mundo vive. Mas o problema é quando isso acontece no meio dos cristãos. Quando não é errado mais no nosso meio. Então o Senhor disse que se é uma igreja verdadeira, ela é luz no mundo e não tem como se esconder. Aonde você chega, as pessoas sabem, é cristão. E nós não estamos falando de nome de igreja, nem de denominação. Nós estamos falando da igreja do Senhor. Ela, onde ela anda, ela não tem onde se esconder. O Senhor disse que ela é como uma cidade edificada sobre o mundo. Sempre falando sobre sociedade. Lá fora, das portas para fora. As pessoas olham como uma cidade no longe que você enxerga. Não tem como se esconder. E também aí diz o verso 15, você pode ler por gentileza, José? Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, irmão, Jesus disse que também a igreja ela é luz e ela não é como, ou melhor, ela é como uma candeia, como uma lamparina, na época era muito valorizado isso, não tinha luz elétrica.
E não se acendia uma lamparina para pôr embaixo da mesa. A igreja, irmão, não foi feita para ficar escondida dentro de casa, embaixo de uma mesa. A igreja foi feita para ela ser diferença lá fora, para iluminar lá fora. Você não pode dizer que é cristão quando você está só dentro da igreja. Você tem que demonstrar isso lá fora. Ser cristão dentro da igreja, todos são. Então isso é muito perigoso, irmão. Cristo deu um mandamento a respeito disso no verso 16. Eu vou pedir para a Josi ler também, para nós. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então veja bem, irmão, que coisa maravilhosa. Nós podíamos ficar aqui horas falando disso. Cristo diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então Cristo quer, irmãos, que a igreja seja diferente no meio das pessoas, no meio da sociedade. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. É lá fora que as pessoas precisam ver que nós somos diferentes, que nós somos cristãos, que nós temos luz, que nós temos sal. Esse texto também diz que nós devemos resplandecer a luz que há em nós para que as pessoas vejam as boas obras. As pessoas têm que olhar para nós e elas têm que ver o que Deus faz através de nós. Então, quando a igreja deixa de pregar a verdade, ela relativiza o pecado e perde a sua essência. Quando nós deixamos, irmão, de lá fora mostrar para as pessoas, isso é um mandamento de Cristo, para que as pessoas vejam a vossa luz e as boas obras. Irmão, não é natural um crente roubar da empresa. Não é natural, tem gente que acha natural. Eu já me deparei com muitas pessoas, eu peguei, de onde você mais? Eu trago lá da empresa, ninguém vê. É natural. Você vê um crente dizer, irmão, de onde você trouxe? Eu trouxe cimento, areia, eu trouxe lá da obra que eu estou trabalhando. Irmão, isso é roubo, mas é um crente. As pessoas lá fora precisam ver, irmão, dizer, olha, esse camarada é certinho, hein? Esse camarada serve a Deus. E é o que o Senhor disse, olha, e eles glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então as pessoas que estão lá fora, irmão, ao olhar para nós, elas precisam ver algo tão diferente que elas digam, eu quero servir esse Deus. Eu quero servir esse Deus. Eu quero ser como Ele é. Então se a igreja deixa de falar sobre isso, falar do que é errado, deixa de viver essa essência do cristão, que é ser diferente, que é viver uma vida de integridade, de justiça, quando a igreja deixa de fazer isso, ela perde a sua essência e não serve para mais nada a não ser pisada pelos homens. Escândalos e mais escândalos, que são crentes, viu? É o que as pessoas falam. E o próprio Senhor disse que era melhor amarrar uma pedra na cabeça da pessoa, pelo pescoço, e jogar no mar do que vir um escândalo no nome de Deus através dessa pessoa. Então, meus irmãos, é muito perigoso, porque o que mais tem hoje é o que o Senhor Jesus falou lá em Mateus 24, por multiplicar a iniquidade, que é isso que nós estamos falando aqui. O amor de muitos vai se esfriar. É filho contra pai, é pai contra filho, e assim por diante. E nós vemos isso, que infelizmente o amor de muitos iria se esfriar. E muitas pessoas estão caindo nesse problema que o próprio Senhor disse, de deixar de ser diferença na sociedade. Então, há muitas igrejas, infelizmente, muitas pessoas que já caíram nesse esfriamento, não só individual. Quando se há um esfriamento individual, que a pessoa para de orar, para de buscar Deus, mas ainda ela chega numa igreja viva, chega numa igreja cheia de Deus, do poder, do Espírito, e você ouve uma palavra de ânimo para a tua fé, para você continuar sendo crente, aí ainda dá, porque você chega lá, você está desanimado, você não quer mais buscar Deus, mas você chega no meio social. Por isso que Deus disse, é bom que os irmãos vivam em união. Você chega lá, um tem salmo, um tem testemunho, um tem louvor, a palavra de Deus fala no coração, e aí o que acontece? Você volta a ser um indivíduo avivado, por causa do coletivo, da igreja que é viva, a igreja que é de oração, a igreja que está firme na presença de Deus. E aí nós temos uma sociedade que vai sendo mudada através da igreja do Senhor Jesus. Então, infelizmente isso está acontecendo, as igrejas estão se esfriando como um cumprimento da palavra do nosso Senhor, e o resultado é o quê? O mundo deveria ser influenciado pela igreja, permanece em trevas.
Tem um crente lá na empresa, mas não faz diferença nenhuma. Ninguém sabe que ele é crente. É muito perigoso, né? Tem um vizinho aí teu que é crente, mas ninguém sabe que você é crente. E isso é muito perigoso. Então é a igreja que começa a ser influenciada pelo mundo. Aí nós vemos dentro das igrejas as pessoas trazendo coisas do mundo para poder atrair, né? Não sei se é essa a palavra certa que eu posso usar, o mundo para dentro da igreja. Então vamos fazer toda a sorte. Aí hoje tem até balada gospel, né? Tem tudo, toda a sorte. Não sei se você lembra mais uma coisa aí, Luz. Muitas coisas que as pessoas trazem do mundo para dentro da igreja. Eu não estou falando aqui de uso e costume. Eu estou falando que as pessoas não têm mais o sal e a luz, não tem mais esse sabor diferente para fazer com que o mundo queira vir para a igreja. Então estão usando de subterfúgios. Essa é a palavra bonita, né? Usando de coisas do mundo para atrair pessoas para dentro da igreja. E esse atrair pessoas para dentro da igreja vai tornando a igreja inútil. Vai tornando a igreja, como diz o texto falado por Jesus, Mateus 5, verso 13, que não presta para mais nada a não ser para ser pisado pelos homens. Que é o mundano, ele vem lá dentro. Eu fui lá para a igreja, mas lá dentro da igreja as coisas é do mesmo jeito que aqui fora. É crente falando mal de crente, é crente devendo um pro outro, é crente processando um ao outro. Esses dias eu e a Josi vimos uma matéria aí, que o repórter foi intermediar e ele disse, olha, vocês dois são crentes, não são? Vocês não deviam falar a verdade um pro outro? Então veja como isso é perigoso, porque o repórter estava dizendo assim, para começo de conversa, vocês não deviam nem estar aqui processando um ao outro, que vocês são cristãos. Vocês não são da mesma igreja? Isso o repórter falou ali na reportagem, perguntando para um que estava processando o outro ali, requerendo seus direitos por causa de uma venda de um produto e assim por diante. Então, se torna que a igreja não se torna nada além de algo inútil, quando o esfriamento se torna coletivo. Né? E como Satanás tem lutado para esfriar os líderes, irmãos, os pastores, para não lutar contra o que é errado, para não lutar contra o que é pecado. E, infelizmente, muitos líderes já cederam, não tem mais força para lutar com o que é errado, e infelizmente essa essência da igreja vai se perdendo, o mundo começa a entrar dentro da igreja, e aí é a igreja que é influenciada pelo mundo, ao invés da igreja ser a diferença para eles. Então, o pior, infelizmente, acontece que a sociedade mergulha numa frieza espiritual. Uma frieza espiritual tão grande que nada mais é errado, porque até a igreja está aceitando que é errado. Até a igreja... Então as pessoas começam a dizer assim, ó, se lá na igreja pode, é a mesma coisa que aqui fora. Eu cansei de ouvir isso. Lá dentro da igreja estão aceitando também, por que eu não posso? Né? Então antigamente a igreja batia em teclas muito forte, como separação, inúmeros outros pontos que era fortaleza da igreja. Hoje você vê pastores casando e separando como se fosse normal, e quando eles vão pregar para alguém não tem como cobrar, porque eles também já estão vivendo uma vida que não é diferente do mundo. E aí infelizmente acontece que Jesus disse isso em Mateus 5,13, que a igreja não vai servir mais para nada, a não ser pisada pelos homens. Então essa frieza na sociedade, irmão, ela advém de um indivíduo cristão que já foi crente, conhece a verdade, mas começou a aceitar o que é errado. Ele passou essa frieza dentro da igreja, as pessoas começaram a aceitar o que é errado. E daqui a pouco o bairro que a igreja está, nem parece que tem uma igreja. Infelizmente. Então, essa frieza começa a afetar a sociedade, infelizmente. Então, qual que é a solução para tudo isso? Não tem como nós falarmos só sobre os problemas. Nós falamos aqui em 6 edições dessa programação, desse ensinamento. Nós falamos sobre os problemas de frieza espiritual, da pessoa ir esfriando aos poucos, deixar de orar, de buscar a Deus, de não ir para os cultos. E isso começa a tomar conta do coletivo, da casa, da família, da igreja em si. Tem igrejas que têm culto só no domingo. Tem igrejas que fazem culto só na Santa Ceia, ou a cada 15 dias fazem culto. Eu já vi isso. Né? E eu nem vou entrar aqui nesse tema, porque são chamadas células. Né? A pessoa vai fazendo só uma vez ou 2 no mês, reuniões em casas de famílias, e não tem mais comunhão entre os irmãos. Então isso vai fazendo, irmão, que a igreja vai se amoldando com o padrão do mundo. E aí, qual que é a conclusão de tudo isso? Que a sociedade em que a igreja está inserida se torna fria. A sociedade que nós estamos, o bairro em que nós estamos, é normal, toda hora acontece coisas
horríveis porque não há uma igreja de impacto ali, que evangeliza com a vida, que as pessoas são impactadas pelo poder de uma igreja que é sal e é luz. Então a solução para tudo isso está em Gálatas, capítulo 1, verso 10. Eu vou pedir para Josi ler para nós o que Paulo está dizendo. Eu gosto muito desse texto. A solução para nós, irmãos, como igreja individual e coletiva, para esse esfriamento não tomar conta de nós, que infelizmente o texto que nós lemos como base em toda Gálatas 1:10, toda a nossa jornada nesse estudo aqui online, que a iniquidade ela vai se multiplicar, querendo ou não, não vai acontecer, mas nós não podemos se amoldar a isso. Nós precisamos voltar ao evangelho simples. O errado é errado, a igreja é diferente. Não, Deus só quer o coração. É isso que tornou a frieza normal dentro das igrejas. As pessoas vão dizendo que Deus se importa só com o seu coração. Todo o restante da sua vida continue vivendo do jeito que você quer. E aí se torna uma igreja muito fria, uma sociedade que tem indivíduos frios. Gálatas 1:10, Josi, por favor. Porque persuado eu agora homens, ou a Deus, ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, a solução, irmão, é a igreja voltar a agradar somente a Deus. Não a pessoas, não a líderes, não a políticos. Hoje nós temos igrejas, irmãos, infelizmente, que fazem de tudo para agradar pessoas. E a frieza toma conta, porque o Espírito de Deus se retira. Então a igreja precisa urgentemente voltar a um evangelho simples e puro. É errado. O que é o evangelho simples e puro? O que Jesus disse para aquela pecadora. Você pecou até aqui, mas vai e não peque mais. Isso é o evangelho simples. Não vamos falar isso para ela não, pastor, senão ela não vem mais para a igreja. É o que as pessoas dizem, né? Jesus chegou para a mulher, a samaritana se tornou a primeira missionária evangelista ali de Samaria. Cadê o seu marido? Jesus foi tratando, foi falando. Em outras palavras, Jesus foi dizendo para ela: o que você faz é errado, por isso você não é feliz. Aí o Senhor tratou ela, trabalhou na mente dela, e quando ela chegou em Samaria, disse: achei, aleluia, eu achei o Messias. Ele não só jogou os meus pecados na minha cara, ele tratou a minha alma, ele tratou o meu ser. Esse é o evangelho simples. É um evangelho que não acusa somente as falhas, mas aponta o solucionador, que é Jesus. É uma igreja que reconhece que também erra, mas que está buscando ser mais santa. Então Paulo ele disse: nós precisamos não agradar a homens, mas agradar a Deus. Uma igreja que não é fria, que o Espírito de Deus trabalha no meio dela, que ela faz a diferença. Ela não está preocupada com o que os outros vão pensar. Ela vai dizer: a Bíblia diz que isso é errado. A palavra de Deus diz que isso é errado. E ela não está preocupada com quem vai gostar. Com todo o amor do mundo, ela vai falar a verdade do Evangelho. Como Jesus falou: isso que você faz é errado. Se você quiser agradar a Deus, você precisa viver essa vida de integridade. Josi, lê para mim, por favor. Nós vamos ler um texto de Apocalipse 3, no verso 14. Se você faz parte, irmão, desse esfriamento coletivo, o texto que nós vamos ler aqui diz que uma igreja morna já é rejeitada pelo Senhor. Imagina uma fria, que não tem mais sensibilidade nenhuma à voz de Deus. Então vamos ler Apocalipse 3, do verso 14 ao 17, Josi, por favor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então olha isso, irmão, o Senhor Jesus está dizendo: eu conheço vocês. Eu sei que vocês estão dentro da igreja. Ele não está falando para o mundo, irmãos. O mundo está lá no maligno, infelizmente. Mas ele está falando para uma igreja, dizendo assim: eu sei, vocês são mornos. Vocês vêm aqui para a igreja, são religiosos, vocês são da boca para fora cristãos, mas não tem o fervor do Espírito.
talvez se precisasse guerrear fortemente contra o pecado, não tem força nenhuma. É uma igreja que é rejeitada. E no verso 17 o Senhor a condena dizendo, olha, vocês dizem que são ricos e que não tem falta de nada, mas não sabem que você é um desgraçado, miserável, pobre, segue nu. Olha o que o Senhor falou para aquela igreja. Uma igreja que estava ali fiel, que estava ali firme, ou melhor dizendo, nos usos, os costumes, uma tradição, assim podemos dizer, da igreja, eles estavam certinho. Mas o Senhor disse para vocês que essa mornidão está tomando conta, eu vou vomitar vocês na minha boca. Então uma igreja, irmão, que ela já está tomando um coletivo dentro dela, esse esfriamento está tomando conta, o Senhor ainda está preocupado e ele vem e alerta, que é o que está acontecendo aqui. O Senhor ainda não rejeitou essa igreja. Ele está tentando, dizendo para ela, ó, vamos voltar ao começo, vamos. Inclusive, vamos ler, Josi, por gentileza, o capítulo anterior, Apocalipse 2, no verso 4 ao 5. O Senhor alerta eles que está faltando alguma coisa. Eles estão quase caindo numa frieza coletiva. Pode ler, por favor. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então veja, irmão, que o Senhor Jesus estava dizendo para vocês, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você sair dessa frieza espiritual. Ainda dá tempo de você parar de aceitar o que é errado. Ainda dá tempo de você voltar a orar, a buscar a Deus. Lembrar-se das primeiras obras. Praticar as primeiras obras. Que você, quando se converter, irmão, Deus me livre. Isso é errado, isso é pecado. Você perdia festa de parente, você perdia festa da firma, você não participava de nada. Deus me livre, isso é errado. As primeiras obras, quando se converteu, aquele amor tão genuíno por Jesus, que você dizia, meu Deus, eu não posso fazer isso, vai desagradar a Deus. Esse primeiro amor está saindo do coração das pessoas dentro das igrejas. Vão aos cultos por obrigação, quando tem uma campanha, quando tem um congresso, e olha lá. Tem vezes, irmãos, que a gente é convidado para ir nas igrejas, a gente vai com muito amor e carinho, mas a gente chega antes dos próprios congressistas, as pessoas que vão participar, pessoas que estão ali obrigadas, pessoas que a gente vê que já está sendo tomado conta o esfriamento da sua vida. Que infelizmente ela já não está tendo mais prazer de estar na presença de Deus. E isso, irmão, é muito perigoso, porque geralmente não tem volta. Aleluia! Geralmente não tem volta, porque lá no individual, no começo, quando você começou a desanimar, Deus começou a falar para você, vai orar, vai buscar mais a minha presença. Você vai dizer, hoje não vou para o culto, domingo eu vou. Aí chega domingo você não vai, você diz na Santa Ceia eu vou, vai tomando conta. E quantos que nós conhecemos, que você conhece, que já não estão mais na presença de Deus? Que você sabe que infelizmente a frieza já tomou conta. Você pode levar profeta para orar para ele, pastor, pode ir pregador famoso. Jesus disse, cuidado, porque isso vai acontecer. Vai acontecer, vai se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E as cartas às igrejas que nós temos aqui, o Senhor está falando com as igrejas. Cuidado, cuidado. Você está perdendo o teu primeiro amor. Você está se tornando morno. Você já está quase a ponto de perder o teu castiçal. Você está quase perdendo o teu lugar como igreja na sociedade. É isso que Deus estava falando para as igrejas. Então, irmãos, é muito preocupante esse tema. E sempre quando nós vamos concluir um tema, eu tenho vontade de continuar, né? Mas nós vemos que nesses 3 tópicos que nós estudamos em 6 edições, foram 6 lives que nós fizemos desde o dia 4 de junho, nós vemos que infelizmente, não é que Deus ele não se importa com as pessoas, Deus vai até o último momento falando, não sai, não para, não busca, não deixa de buscar individualmente. Lá na igreja Deus usa alguém para falar, vamos buscar, vamos orar. Daqui a pouco até na sociedade alguém começa a dizer, irmão, você não foi mais para a igreja não?
Até lá fora Deus vai usando pessoas para falar com você. Você não está buscando mais a Deus? Você não é mais crente? Eu não vejo você mais indo para a igreja? E infelizmente, irmão, isso vai acontecer. Qual que é a solução para nós como igreja do Senhor Jesus, que ainda temos o temor de Deus? Romanos capítulo 12, verso 2. Eu quero pedir para a Josi ler para mim, mas é conhecidíssimo de todos vocês. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, não espere que você vai provar coisas novas de Deus, coisas extraordinárias. Meu Deus, eu tenho vontade de ir para o culto, mas eu chego lá, eu saio pior do que eu estava. Por que isso está acontecendo, irmãos? Porque nós estamos vendo igrejas, pessoas que estão se conformando com o mundo, se conformando com o que é errado. E o texto diz que para nós provarmos, isso aqui não é plenitude, está escrito assim, ó, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para nós provarmos disso, há um requisito primeiro, há uma exigência, não se conformar com o mundo, com o que é errado. Você vai ser rejeitado mesmo no trabalho, as pessoas vão passar de largo porque você não quer aceitar o que é errado, as famílias não vão convidar você para o churrasco no final de semana. Você não pode se conformar, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A tua mente precisa ser transformada, mudada, renovada. A tua mente precisa, eu não tenho texto aqui, mas a Bíblia diz que nossos pensamentos têm que ser levados cativo com o Senhor. Nossa mente tem que estar presa no Senhor. Nós temos que estar todo o tempo. Eu sei que Colossenses 3 fala que nós devemos pensar em tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é bom. Começa pela sua mente. Quem sabe a gente está... Filipenses? E nós precisamos, meus irmãos, entender que Deus ele não vai descer na terra e sentar para falar com você. Ele vai usar uma live como essa. Ele vai falar com você o que você está precisando ouvir. Ele está dizendo agora para ti, para com essa frieza. Desperta. Vai orar, vai buscar a Deus. Volta a frequentar os cultos. Volta a ser assíduo nas orações. Volta a participar das consagrações. Volta a ser mais ativo na presença de Deus. E essa chama vai arder de novo no teu coração de uma maneira que não ardia há muito tempo. Esse é um chamado de Deus para nós despertarmos a ser uma igreja que não se conforma. Pastor, mas todas as igrejas agora estão assim. Você seja diferente. Não, porque agora todo mundo está fazendo, você também vai fazer? Não. Não se conforme. Eu não me conformo, não acho. A Bíblia está errada, eu não acho certo e pronto. Mude você. Seja você um crente diferente. Seja você uma pessoa diferente na sociedade. Ah, mas lá na minha empresa todo mundo rouba papel, leva embora. Eu não vou levar. Ah, mas lá na minha família todo mundo dá um jeitinho brasileiro. Eu não vou dar. Eu vou ser diferente. Essa diferença, as pessoas estão sentindo falta na sociedade. Os crentes que todo mundo olha e diz, esse aí eu posso confiar que não vai fazer o que é errado. Então mude você, irmão. Seja diferente. Não se conforme. Seja diferente na sua igreja. Pastor, mas ninguém quer orar mais. Vai você. Pega a chave da igreja você e vai orar. Busque você a Deus. Quem sabe através de você a brasa vai acender o fogo de novo. Através de você Deus vai mudar a igreja de você que você congrega. Você vai ser diferente no seu bairro. Ninguém presta. Você seja diferente. Seja uma brasa viva nas mãos de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Então que esse estudo ele sirva para trazer um despertamento espiritual para todos nós que talvez você já está desanimando de ir para a igreja, desanimando de buscar a Deus, e esse despertamento espiritual vai fazer com que você traga uma chama para dentro da sua igreja, uma chama para a sua sociedade, uma chama para a sua família. Essa semana eu estava falando para a Josi que eu vi alguém que depois de 15 anos, ou um pouco mais que isso, retornou para a igreja e agora a sua família está vindo para os cultos.
Então isso é muito importante, irmão. Quem sabe é você que Deus colocou nessa live, que vai ouvir depois essa programação e vai escutar e dizer: é eu que Deus escolheu para fazer a diferença. É eu que Deus escolheu para acender a chama lá na minha congregação de novo. Quem sabe você pedindo a chave da igreja para orar, o teu pastor vai dizer: eu vou vir orar com esse irmão, que vergonha, né? Quem sabe os irmãos vão dizer: ó, fulano está indo orar todo dia lá de manhã, vão ir com você, e Deus vai trazer um avivamento naquela congregação. Quem sabe a tua família vai dizer: olha, o fulano voltou a ser crente firme, acho que eu vou ir para a igreja com ele. Então quem sabe Deus está usando esse momento de pregação para falar com você, para você trazer esse despertamento espiritual. E se quem sabe você ainda está lá no começo, sua igreja está pegando fogo, está vivendo o tempo mais avivado da história da igreja, mas você não tem prazer de estar lá, o problema não é a igreja, o problema é você que não tem mais desejo. Não tem mais desejo de orar, de buscar a presença de Deus. E ainda dá tempo você dizer: Deus, o que está faltando aqui? O que eu estou aceitando de errado que está me fazendo a não ter prazer mais na tua presença? Ainda dá tempo de você chegar na igreja e chorar, sentir a presença de Deus. Não é normal você ir para um culto, irmão, e sair de lá pior do que você entrou. Não é normal. É uma frieza que está começando aí em algum lugar. É uma brecha que ficou aberta, uma coisinha aqui que você foi aceitando. A mensagem, tem uma mensagem que a Josi prega, são raposinhas. São coisinhas que você vai deixando devagarinho entrar. Daqui a pouco você vai deixando de ser normal. Você, irmã, seu irmão, antes você não deixava seus filhos trazer gente para dentro de casa. Daqui a pouco tá cheio de gente fazendo um monte de coisa errada dentro da tua casa. Se tornou normal. Daqui a pouco vai se tornando normal entrar dentro da tua casa, coisas que não agradam a Deus. E isso vai fazendo esfriamento tomar conta. Você que é um líder, um pastor, quem sabe está numa liderança de alguma coisa dentro da igreja, você antes não aceitava, agora por causa da pressão das pessoas você está aceitando, e isso vai esfriando você, esfriando o coletivo. E esse despertamento, irmão, de Deus é para todos nós. A iniquidade, ela vai multiplicar cada vez mais, vai se esfriar mais o amor das pessoas, o que é errado vai se tornar certo, e se nós não se apegarmos com Deus, não tivermos uma intimidade tão firme, olha o que diz, vamos finalizar lendo? Eu não sei se você tem ainda aberto aí, José, Mateus 24, que nós lemos, todo esse estudo que nós fizemos, o verso 13, ele finaliza, o Senhor Jesus diz: mas aquele, oh coisa linda, Jesus está dizendo assim: vão ter muitos que vão se esfriar. Vão ter muitos que vão aceitar o que é errado, que a iniquidade vai tomar conta. Mas aquele que perseverar, aleluia, ele vai ser salvo. Aquele que fica firme, aquele que não aceitar o que é errado, aquele que não negociar os seus princípios, aquele que não deixar a frieza tomar conta, aquele que a igreja já está fria, a sociedade já está fria, mas ele permanece firme, não negocia. Esse, o Senhor disse, vai ser salvo. Eu louvo a Deus, irmão, por esse estudo tão maravilhoso que Deus tem colocado no nosso coração. E agradeço pela vida de cada um de vocês que tem acompanhado, tem participado, tem compartilhado. E Deus tem tocado muitas pessoas através desses ensinamentos. Seja um missionário. Compartilhe com mais alguém. Quem sabe você está vendo alguém que está desanimado, não quer mais ir para a igreja. Manda para ele essa transmissão e fale: olha, Deus vai falar com você. E eu tenho certeza, irmão, que você vai ser um agente de Deus para que esse avivamento volte para a vida dessa pessoa. E se Deus está falando com você, irmão, escute. A Bíblia diz nos Salmos: se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Volte a buscar a Deus, volte a orar. E Deus está falando aqui com crentes, porque o esfriamento não vem para quem já é frio, o esfriamento vem para quem estava quente, quem estava firme. Volte a orar, volte a buscar a Deus, volte a ter firmeza que você tinha antes. E eu tenho certeza que Deus vai te ajudar a permanecer na presença do Senhor. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse maravilhoso estudo que nós temos tido já em 6 edições, aprendendo, Senhor, cada vez mais a Tua Palavra.
Eu sei que num mundo onde o que é errado é normal, a iniquidade tem tomado conta, o amor de muitos tem esfriado, é difícil nós permanecermos firmes, Senhor. Mas eu quero te pedir, cada um que está nos ouvindo, cada crente, cada pessoa, Senhor, que está sendo alcançada por essa transmissão, que ele venha, Senhor, despertar espiritualmente e voltar a ter intimidade contigo como ele nunca teve antes, e o teu nome assim seja glorificado, pois eu tenho certeza que o Senhor está alcançando alguém através dessa pregação, e o teu nome assim será glorificado. Assim nós oramos e te pedimos agradecendo. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Se Deus assim permitir, na semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez com um novo estudo, com mais uma nova matéria, para Deus falar com nós aos nossos corações. Deus abençoe todos vocês e até a semana que vem, em nome de Jesus.